vida da minha família, minha esposa, minha sogra, os meus filhos no geral ali, todos louvo a Deus pela vida de cada um. A minha família temos um convite para adorar a Deus junto com os irmãos, sempre me acompanham. Isso para mim não tem preço. É o meu ministério, é a minha estrutura, é o meu alicerce, é a bagagem que tenho para poder prosseguir nesta caminhada. Louvo a Deus por tudo quanto Deus tem feito até aqui. Meus irmãos, vou tentar chegar até o final. Como o pastor Lucas, a minha voz também hoje não está muito bem. A garganta está um pouco inflamada, estou um pouco rouco, mas eu tenho certeza que aquele que vai operar sobre a sua vida já se faz presente aqui. Ele já está neste lugar e já está trabalhando. Antes que aqui chegássemos, aqui ele já estava preparando tudo, preparando os louvores, preparando a mensagem, preparando um mover para a minha e para a sua vida nesta noite. Glória a Jesus. Meus irmãos, foi-me proposto um tema e quero tentar ser fiel a este tema. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, verso de número 22. Aleluia. Quero trazer aqui também os cumprimentos do meu pastor Alex Rodrigues, que se encontra lá na cidade de Jacareí. Estamos aqui debaixo da bênção da nossa liderança, que é a nossa cobertura espiritual. Trago os cumprimentos e saudação também da parte dele, em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, verso de número 22. Quantos acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Verso de número 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Podem sentar, louvando ao Senhor com palmas bem forte nesta noite, porque Ele é digno de todo amor, de toda adoração e de toda exaltação. Meus amados, nós estamos diante de um texto onde Deus está tratando com o povo de Israel. Deus está repreendendo a nação de Israel por causa da idolatria. A nação de Israel não é a primeira vez que abandona a teocracia ou abandona servir a soberania de Deus para adorar a outros deuses ou adorar a ídolos. E Deus sempre por sua misericórdia, sempre por sua bondade, Deus ele vem exortar o seu povo e lhe chamar a atenção para que a nação de Israel volte a sua atenção para Ele. E no capítulo de número 45 não é diferente. No verso de número 19 vai dizer assim: não falei em segredo e nem em lugar algum de trevas,
da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. E o Senhor falou a verdade, proclama o que é direito. O Senhor está exortando a nação de Israel, dizendo: o que eu disse, eu não falei em segredo com ninguém e para ninguém. O que eu estou falando e tratando com a nação de Israel, estou tratando em público e diante de todos, e de uma forma audível para que todos entendam. É isso que Deus está falando para a nação de Israel. Ele disse para a nação: buscai-me. Ele está dizendo: vocês me buscam em vão. O culto que vocês estão prestando a mim é em vão. Porque o Senhor está exortando a nação de Israel, porque eles estavam adorando a ídolos, e quando entravam na presença de Deus, parecia que não entendiam na presença de quem eles estavam. A própria Bíblia vai dizer que não há como servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um, e não tem como eu servir a dois deuses. Mas entenda que nós podemos dizer aqui nesta noite: mas irmão, eu não me prostro a ídolos, eu não sirvo a dois senhores, eu não participo de outras reuniões, de outras religiões. Mas entenda o que o Senhor está tratando com a nação de Israel, e também trata conosco nessa atualidade, porque nós podemos não nos prostrar diante de um ídolo, de uma imagem de escultura, mas nós colocamos coisas acima do nosso Deus. Às vezes nós podemos perder um culto porque nós damos prioridade em estar lavando um carro. Nós perdemos um culto em dar prioridade por estar arrumando a casa e dizer: eu não vou para o culto porque eu tenho a responsabilidade de limpar a minha casa. Não estou dizendo que você tem que deixar a sua casa bagunçada, mas a Bíblia vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Glória! Aleluia! Mas na nossa atualidade, nós colocamos muitas coisas acima do nosso Deus. Se chega uma visita, um parente, alguém próximo, um amigo, próximo da hora do culto, nós damos prioridade ao amigo e não ao culto. Nós damos prioridade à visita e não na presença de quem nós devemos estar. Nós damos prioridade a muitas coisas. E se eu perguntar para alguns, se Deus te abrir uma porta de emprego, na onde esta porta vai te afastar de Deus, qual é a sua prioridade? É óbvio que alguns vão dizer: é a porta de emprego. Sim ou não, pastor? Porque eu tenho contas a pagar, tenho uma família para sustentar. O culto eu posso cultuar em qualquer lugar, mas entenda que tudo aquilo que te afasta de Deus não é providência da parte dele. Tudo aquilo que te impede de você prestar o seu culto racional ao nosso Criador não é providência da parte de Deus. Entenda o que Paulo escreve em Romanos, capítulo de número 12. Apresentai-vos a Deus em sacrifício vivo, com os seus corpos santos, porque esse é o vosso culto racional.
racional. Apresentai-vos a Deus. Este apresentai-vos a Deus, ele está dizendo: entrai na presença dele. Ou quando vós entrais na presença dele, entrai em santidade, entrai na presença daquele que você entende que é santo. E muitas vezes, quando nós vimos para a igreja, quando nós nos achegamos a este templo, nós nos envolvemos com muitas coisas, com uma conversa paralela, respondendo uma mensagem no direct, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, e esquecemos que o nosso culto ele tem que ser racional. Este aqui é o momento que agora nós devemos priorizar e servir somente a Ele, adorar somente a Ele. Essa tecnologia chegou a nós há pouco tempo. Houve uma época que, para nós nos comunicarmos com alguém que estava longe, tínhamos que ir lá no orelhão, usar as fichas para poder falar com alguém. Não tínhamos essa tecnologia. E é bem verdade que tudo isso vem para facilitar o nosso dia a dia, vem para facilitar a nossa vida. Mas essas facilidades não podem atrapalhar e nem impedir o meu culto racional ao nosso Deus. Agora entenda que o Senhor ele está dizendo no verso de número 21: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselhos uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Aleluia! Porque nós, seres humanos dotados de falhas e erros, para tentar justificar a nossa negligência para com a obra de Deus, nós vamos dar N justificativas. É o que o texto está dizendo. Declarai e apresentai-vos as vossas razões uns aos outros, para justificar os nossos atos, a nossa negligência, a nossa falta de compromisso. E cada um, se eu perguntar, cada um tem uma justificativa. E diante da minha visão, as justificativas serão lógicas e aceitáveis. Mas quando nós deixamos de prestar o nosso culto racional a Deus, não há nada que justifique a nossa negligência. Não há nada que justifique a nossa falta de compromisso e responsabilidade. Porque o dia em si ele tem 24 horas. É subdividido de várias maneiras. Nós temos a hora de trabalhar, temos a hora de descansar, temos a hora do almoço, temos o nosso momento que nós tiramos para estar com a nossa família. Tiramos o nosso momento para estar nas redes sociais, para estar com os nossos amigos. E nós não aceitamos que nada disso impeça aquele momento que nós estamos desfrutando no momento. Mas quando se trata de tirarmos o nosso momento para estar na presença de Deus, parece que já não tem a mesma importância de antes. Parece que estar na presença de Deus agora se tornou uma coisa banal, que nós levamos de qualquer maneira e de qualquer jeito. Mas o Senhor ele nos chama a atenção para que quando entrarmos em sua presença, quando nós nos achegarmos a Ele, nós tirarmos as sandálias dos nossos pés.
para que nós possamos ter a consciência que nós não estamos entrando na presença de um homem comum. Nós não estamos entrando na presença de artistas que vêm aqui trazer entretenimento. Nós não estamos entrando na presença de homens que estão aqui apenas para contar fábulas, histórias que vão alegrar a sua alma. Não! Nós estamos entrando na presença do Deus Altíssimo, que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua situação, que pode mudar o seu cativeiro. E é isso que Ele quer fazer aqui nesta noite, é mudar a sua história por completo. Nós seres humanos, nós temos em nós, como tricotomistas, a essência de um Criador que nos impulsiona a buscar um Ser Supremo. Ainda que nós não entendamos, ou até mesmo na nossa ignorância no passado, nós buscávamos preencher este vazio com outras coisas, com outras religiões, com entidades, com imagens. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite: não há outro Salvador além de mim. Não há outro Salvador além de mim. Jesus, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenda que Ele disse: ninguém vem. Ele não disse: ninguém vai ao Pai. Ele disse: ninguém vem, porque Ele está na sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a própria representação do Pai na terra. E Ele estava dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro. Não há outro ser que pode nos conduzir ao Pai. Aliás, me permita expressar, eu costumo dizer assim, que todas as religiões vão te conduzir a Deus. Todas elas. Como assim? Todas elas, irmão Maria, todas elas conduzem o ser humano a Deus. A Umbanda conduz o ser humano a Deus? Conduz. O Candomblé conduz. A igreja satânica conduz. Toda e qualquer religião pode conduzir o ser humano a Deus, mas para o dia do juízo. Porque diz a Bíblia que ao homem foi dado o direito de nascer e morrer uma única vez. Se morrendo o homem, segue-se o juízo. Porque o direito de se entrar na eternidade, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Quem entrar por mim achará pastagem para a sua alma. O único caminho que nos conduz à vida eterna com Cristo é o próprio Cristo, que nos convida a ter uma vida de relacionamento com Ele, uma vida de intimidade com Ele. Agora, conduzida ao Senhor, ao Deus Criador de todas as coisas, qualquer religião pode te conduzir. Mas para o dia do juízo, onde nós receberemos a sentença, e o Senhor irá nos dizer, naquele grande dia: se assim nós o confessamos aqui nesta terra, professamos o seu nome e passamos servindo na sua fidelidade, Ele vai dizer: entrai-vos para o descanso do meu Pai, sejam benditos do meu Pai, filhos do meu Pai, entrai-vos e gozai de toda a eternidade. Mas para aqueles que procuraram preencher este vazio de tantas outras maneiras, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A nossa parte é um lago de fogo que arde com enxofre. Busquemos a Deus nesta vontade, para que nós não venhamos ouvir estas palavras. Não há coisa pior para o homem do que no dia do juízo ouvir da parte de Deus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia. Entenda que
O Senhor, a todo momento, Ele nos convida a ter um relacionamento com Ele. A todo momento, Ele nos convida a nos aproximarmos mais dEle. A todo momento, Ele nos convida a conhecer cada vez mais dEle. E não há outro lugar que nós possamos conhecer sobre o nosso Criador, se não for através das Escrituras Sagradas. Não é através do hinduísmo, não é através do livro de Allan Kardec, não é através do livro de Mormons, não é através de tantas outras coisas que nos são apresentadas todos os dias, para que eles tentam nos apresentar um Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Nada eles podem fazer. Diz a Bíblia que aqueles que os habitam e o adoram também se tornarão como eles. Glória! Aleluia. Mas para aqueles que compreenderam quem é este Cristo, o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, compreendem que não há outro Deus que nos conduzirá ao céu de glória, a não ser o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não foi Maomé que derramou o sangue dele, não foi Allan Kardec, não foi Buda, que o único que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar o direito de salvação. Este foi Cristo Jesus, que se faz presente em nosso meio e está aqui nesta noite, revelando o seu amor, a sua graça, revelando a sua misericórdia a todos nós, porque se nós formos olhar para nós mesmos, nós somos indignos, somos imperfeitos, nós não teríamos o direito de estar aqui nesta noite, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos o direito de sermos chamados de filhos por adoção, e através dele nós somos herdeiros da promessa da vida eterna. E nesta noite você goza desta promessa da vida eterna. Glória! O amor que aquela Jesus jamais Ele vai te excluir da promessa. Ele está dizendo na sua palavra: todos quantos Senhor Pai trouxer a mim, e de maneira nenhuma eu os lançarei fora. A única coisa que Ele pede para todos nós é exclusividade. Adoração é só Ele, exaltação é só Ele, joelhos dobrados é só Ele, buscar o reino é só através dele. Aleluia! Oh, glória! Não há outro além dele. Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso salvador, Ele é aquele que vai vir resgatar a sua igreja. E este momento está próximo dele raiar nas nuvens e nos chamar pelo nome, te chamar pelo seu nome e dizer: vinde benditos de meu Pai. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Para alguns, talvez o arrebatamento da igreja seja uma utopia. Talvez para alguns o arrebatamento da igreja seja só uma história que os nossos avós, os nossos antepassados contavam. Mas entenda que o arrebatamento da igreja ele é real. O arrebatamento da igreja ele é verdadeiro. O arrebatamento da igreja ele é verdadeiro e ele está próximo de nós. Glória! Aleluia! Oh, glória! Oh, glória a Deus! Nós não precisamos de muito. Basta olharmos para os sinais que estão à nossa volta. Quando a Bíblia diz: homens amantes de si mesmos, trazendo doutrinas de demônios, ou seja, trazendo doutrinas que satisfazem a si mesmo para justificar os nossos erros. E basta olhar aí para fora e nós vemos agora para todo lado
todo lado nós vemos aí agora a igreja inclusiva, que agora é normal se aceitar um casamento de homem com homem, mulher com mulher, sendo que no princípio não foi assim. E a Bíblia não nos dá ênfase para tal prática. Ainda na volta de Jesus, o casamento será de um homem e de uma mulher, será de Cristo com a sua noiva, que está se preparando para o dia do arrebatamento. Hoje tem igreja para todo gosto e todo tipo. Tem igreja para todo gosto e todo tipo. Não entro nas questões de usos e costumes, porque cada igreja vai ter o seu uso e costumes. O que eles fazem lá não nos dizem respeito aqui. Agora, o que a Bíblia trata sobre santidade, isso nunca vai mudar. Costumes passam, doutrinas de homem, hoje nós estabelecemos, amanhã nós mudamos. Basta olhar, há alguns anos atrás, não tem tanto tempo assim, tem apenas 22 anos, 23 anos em Cristo, mas basta nos olharmos para a história das Assembleias de Deus, na década de 50, obreiro ou membro da igreja que tinha uma televisão dentro da sua casa era disciplinado, porque se entendia que era a imagem da besta e que os membros estavam adorando a imagem da besta. E hoje, agora já não é mais nem tela plana, agora já tem aqueles aparelhinhos que você coloca lá, já fica telando direto na parede, que é para colocar do tamanho que você quiser. Mas não é aquela tela que vai me corromper, porque o controle dela está na minha mão. É eu que vou saber o que eu quero assistir, o que eu quero ouvir, o que eu quero tirar proveito daquela tela. Assim como esta tela que nós temos em nossas mãos, ela nos dá vários recursos, mas quem usa ela sou eu, quem domina ela sou eu, não é ela que me domina, não é ela que vai dizer o que eu devo fazer, não é ela que vai reger a minha vida. Mas nós estamos vivendo numa época em que muitos dos nossos irmãos estão dispersos. Estamos como na época de Noé, o povo casando e dando-se em casamento. E o próprio Jesus, ele disse que nos últimos dias seria como na época de Noé. O povo estaria envolvido com as coisas terrenas, casando-se e dando-se em casamento. O povo está envolvido com os seus compromissos, trabalhando. Não tem nada de errado, o povo está casando. Não tem nada de errado, o povo está trabalhando para poder pagar as suas contas, arcar com os seus compromissos. Mas a questão é que assim como quando Deus ele levanta Neemias para subir a cidade, para reconstruir os muros, para ajudar na reconstrução da cidade, lá já estava Esdras para restaurar o culto ao Senhor. E o grande problema da época é que aqueles que precisavam estar na casa do Senhor para poder estabelecer, restaurar o culto ao Senhor, eles estavam envolvidos com os trabalhos seculares e não tinham tempo de servir o templo, de servir a casa, de servir o povo. E isso, a obra de Deus foi ficando abandonada, o templo foi ficando abandonado. E não é diferente com os nossos dias de hoje. Nós temos as nossas justificativas. Não, porque eu estava trabalhando, porque eu estava estudando, porque eu estava fazendo muitas coisas, mas o nosso compromisso com a obra e com a casa de Deus tem que ser prioridade. Aleluia, glória a Deus. Porque ai daquele que compra o mão arado uma vez, volta atrás.
Aí daquele que pondo a mão no arado uma vez, agora passa a fazer a obra de Deus relaxadamente. É melhor que não assuma, é melhor que não faça, é melhor que não coloque a mão, é melhor que não aceite. Porque aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Você quer ver uma coisa? Eu não louvo, queria ter pelo menos um quarto da voz do pastor Lucas, o talento que ele tem, o dom que ele tem, mas não tem. Mas tem pessoas que têm um talento nato, que o próprio Deus deu, mas aí por causa da sua correria do dia a dia, por causa dos seus afazeres, quando chega aqui e tem uma oportunidade, vai dizer assim: irmão, eu não preparei nada não, porque eu não tive tempo, mas é para Deus, então não ofereça. O que é resto, fique para você. Meu Deus. O que é resto, guarde para você. Não ofereça ao nosso Criador, porque Ele é digno daquilo que é perfeito. Meu Deus. Aleluia. Pode sair. Pode. Aleluia. Oh. Eu não posso me chegar na presença de Deus em qualquer momento e dizer: não, isso aqui é para Deus. Não. Para Deus eu tenho que dar o meu melhor. Para Deus eu tenho que dar a minha promessa. Para Deus eu tenho que dar aquilo que é de melhor na minha vida. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Se Deus te conceder um talento, grande, multiplique. Ofereça o seu melhor. Faça com excelência. Às vezes nós temos a preocupação de que talvez aquilo que a gente vai fazer não fique perfeito, mas entenda que nunca vai ficar perfeito, porque está sendo feito por alguém que é imperfeito. Mas eu tenho que exercer com excelência. Não é de qualquer maneira, mas com excelência eu tenho que apresentar. Aleluia. O Senhor Ele está nos convidando a nos achegarmos à sua presença. E Ele está dizendo assim: e aqui eu vou estar, irmãos. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Entenda isso aqui. O Senhor está dizendo: olhai para e sede salvos. O Senhor está dizendo: olhai para mim e sereis ou sede salvos. E a primeira coisa que vem à minha mente são pessoas dando justificativas de abandonar o Evangelho, de abandonar a igreja, de abandonar a obra, porque fulano falou isso, Beltrano falou aquilo. Porque eu cheguei lá e ninguém me abraçou, me olharam feio. Lembra o que o Senhor está dizendo? Aí para! Ele não disse: não, olhe para o pastor Lucas. Ele não disse: olhe para o musicista da casa do Senhor. Ele não disse: olhe para o obreiro da casa. Não, ele está dizendo: olhe para mim e serei salvo. Ele está dizendo: olhe para mim e tenho salvação para a sua vida. Porque quando nós olhamos para o homem, nós estruturamos a nossa fé e arrendemos a nossa casa no homem. Então nós nunca viemos à igreja por causa de Deus, mas sim por causa do homem. E aí quando o homem me decepciona, é fato, eu vou abandonar tudo, porque eu estava estruturado no homem. Agora quando eu olho para Cristo, aí eu escuto Paulo dizendo: Glória a Deus. não é a nudez, não é a fome,
não é a altura, não é a profundidade, é a pureza. Não é nada dessas coisas que eu farei afastar ou deixar a presença de Deus. As aflições da vida não podem te afastar de Cristo. As lutas, as tribulações diárias não podem te afastar de Cristo. Porque o Senhor disse, Paulo vai dizer na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 16 em diante. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação irá produzir para nós um peso de glória iminente. Ainda que essa matéria ela se corrompa, ela se deteriore, ainda que ela se desgaste, o meu alvo é Cristo. Eu sei que a minha alma e o meu espírito precisam louvando todos os dias. E está clamando e almejando para um dia do encontro com Cristo nas nuvens, na onde Ele nos levará a um lugar, na onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes, lá não haverá morte, lá não haverá tribulação, lá só haverá alegria, gozo, louvor, adoração ao nosso Criador por toda a eternidade. Aleluia. Não deixe que as aflições da vida te afaste daquele que deu a sua vida por ti. Não deixe que as falhas humanas te seguem a tal ponto de você abandonar aquele que é o único que pode te dar a salvação. O homem não tem nada para te oferecer. O homem pode te fazer promessas e pode ter certeza que um dia, uma hora, ele vai te decepcionar. Mas o nosso Cristo não. Ele não nos enganou. Ele disse: nessa terra tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Em momento algum ele disse que a nossa trajetória, a nossa carreira seria um mar de rosas. Muito pelo contrário, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando fordes perseguidos por amor a mim. Bem-aventurados sois vós, quando vos amaldiçoarem e com as vossas bocas falarem maledicência contra a sua pessoa por amor a mim. Ele está dizendo que nós somos bem-aventurados. Sabe o que quer dizer uma pessoa bem-aventurada? É aquela pessoa que alguém está falando dela e ela continua com o sorriso no rosto. É aquela pessoa que está sendo caluniada e ela continua sorrindo. As calúnias não afligem a sua alma, porque ela sabe que há um que nos justifica nesta terra, que é o nosso Cristo. Glória! Aleluia! Segunda coisa, em nome de Jesus, só para receber o nosso pastor. Não deixe que as coisas do nosso dia a dia se tornem ídolos para nós, se tornem bezerros de ouros, onde nós deixamos de buscar e adorar o nosso Criador e passamos a adorar coisas. Nós deixamos de nos achegar à presença do Mestre para estar dando credibilidade a pessoas. Não deixe que nada disso te afaste daquele que deu a sua vida por ti. A mensagem dele para nós nesta noite é: olhai para mim e sereis salvos. E as palmas em relação ao Senhor.